Estamos aqui com mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50 anos. Hoje nós vamos conversar com Marione Mata. Ela mora na Suíça, mas é uma brasileira. Neste momento ela está no estado interior do Rio de Janeiro. E nós vamos conversar, né, bater um papo e conhecer um pouco mais da vida, né, de Marione, que é uma filha de criação, de uma família que a educou, cuidou muito bem dela. A Marione vai colocar um pouco, né, dessa situação para a gente. Mas ela foi para os Estados Unidos, fala 7 idiomas, viajou, né, morou em muitos países. Hoje, Marione está na Suíça e é uma médica que cuida, né, com amor e com carinho das outras pessoas. Então, assim, a proposta desse canal é procurar mulheres que inspiram outras mulheres. Então, hoje, a nossa conversa é com Marione Mata. Tudo bem, Marione? Tudo bem, Maria. Como é que vai você, minha querida? Eu estou bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é sempre um prazer conversar com você. É uma pessoa muito delicada, muito... você é um amor de pessoa, né? Não tem nem descrição. Você é ótima. Gosto muito de você. Eu também gosto, você sabe que esse sentimento é recíproco, né? Nesse momento que nós nos encontramos, foi durante a pandemia, né? E você foi uma das artistas que eu tive o prazer de conhecer, assim, a hora que a gente teve o primeiro contato, isso tocou meu coração. Então, eu tive muitas descobertas, né, nesse período, com esse projeto, né, que nós fizemos nesses dias de reclusão, e você foi uma das artistas que eu achei que foi um encontro de almas, né? Que isso foi maravilhoso. Então, eu quero agradecer muito. Né? Imagina. Eu é que agradeço você ter aceito o convite. E eu queria saber um pouquinho, quem é Marione? Nossa, é uma pergunta difícil, né? Como pessoa, a palavra que mais ouço quando os meus amigos se referem a mim seja talvez coragem. Muita gente fala que eu sou corajosa. Eu tenho uma história de vida que dizem ser muito interessante e eu sempre ouço que eu deveria escrever um livro, só que eu ainda não cheguei lá, você entendeu? Outras palavras que eu ouço muito também são disciplina, pontualidade, organização, estética, a gente ouve essas coisas. Como profissional, eu sou formada em medicina, né, no Brasil e na Suíça, e eu tenho um bacharelado em artes plásticas, com um major em web design, e também, também fui diretora de um departamento cardiovascular na Austrália, ou seja, eu tive 3... Rapaz, a minha acabou de passar aí. Tive 3 profissões, entendeu? E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender coisas novas, principalmente línguas. Gosto muito de línguas. Viajar, limpar. Detesto lugares sujos, porque eu acho que não precisa ser de luxo, mas estando limpinho fica muito mais gostoso. Adoro natureza, arquitetura, decoração. Gosto de jogar tênis, que eu acho que é um esporte ótimo se você quer praticar em idade avançada. Gosto de fotografia e adoro desenhar. Ai, que lindo. Você adora desenhar, né? Eu gosto muito de desenhar. Mas eu preciso te dizer depois por que foi tão importante também esse projeto seu. Mas eu digo quando chegar a hora. O que eu não gosto são mentiras, manipulação, atraso, falta de falsas promessas, essas coisas assim. E não gosto de chuchu. O resto a gente, você entendeu? É isso. Eu acho que esse não gosto de chuchu deu para entender que não gosto do que não tem sabor, não gosto do que não tem graça. Tanto é que a minha fruta preferida é maracujá, que é uma fruta que tem muita
Sabor muito intenso. gosto, muito, É, né? sabor É uma intenso. coisa forte, não, tem personalidade. Aham. Então está respondido quem é a Marione, com toda essa Pois é. personalidade aí. E assim, você saiu. Quanto tempo que você saiu daqui do Brasil? Né? Você saiu Já buscando saí o quê? faz tempo que eu saí do Brasil, né? Eu saí do Brasil já fazem 40 anos, entendeu? E a minha história começou... Bom, eu vou contar um pouquinho só da minha história para vocês entenderem um pouco. Eu, como bebê, eu fui morar com uma família de imigrantes europeus. E foram e são a minha família de coração. Mas eu sempre mantive o contato com a minha mãe Maria, que é a minha mãe de sangue, que infelizmente já nos deixou. Eu cresci parte em São Paulo, parte em Santos. Com 18 anos eu fui morar nos Estados Unidos como estudante estrangeira. Eu vou contar um pouquinho de cada coisa. E lá eu ganhei outra família, com a qual eu tenho contato até hoje, né? Eu mantenho contato até hoje. Há 40 anos atrás, depois de terminar minha residência médica no Brasil, me formei no Brasil como médica, fiz residência há 2 anos. Eu tinha intenção de ir para os Estados Unidos, mas o destino acabou me mandando para a Suíça. Olha só. Onde a minha irmã já estava, e eu só investiguei para ver se tinha um estágio, alguma coisa, e acabei sendo convidada como convidada acadêmica para fazer um estágio em citologia, que é o estudo das células, no Hospital de Zurique. Olha. E logo no início da minha estadia, logo no início da minha estadia, eu conheci meu primeiro marido, que é um suíço, e fui casada quase 10 anos. Ele foi que me incentivou a reconhecer o meu diploma médico, e foi um processo muito duro, durou 3 anos de estudos e trabalho. Durante 6 meses eu fiz 18 exames em alemão, 4 escritos e 14 orais. Foi Nossa. muito difícil, eu fiquei quase doente mesmo, mas valeu muito a pena. Fiz 4 anos de residência depois lá, e depois trabalhei como médica voadora no serviço de resgate aéreo da Suíça, que é uma firma muito conhecida, chamada Rega, na Suíça. E com essa firma eu voei pelo mundo todo, trazendo cidadãos suíços que estavam doentes de volta para serem tratados na Suíça. Olha o trabalho de relevância que você fez logo no início, né, da sua carreira. Logo no início da minha carreira na Suíça. Claro que eu consegui também entrar tive essa oportunidade devido à minha experiência já no Brasil, entendeu? Porque nós, aqui no Brasil, nós temos muita experiência logo de cara, logo que a gente sai da faculdade. Nós somos, assim, simplesmente jogados na água para nadar. E isso foi muito bom. Aí, em 92, eu fui para a Austrália pegar um paciente com essa firma e acabei conhecendo o meu segundo marido. E então eu mudei para a Austrália e casei e morei 5 anos em Sydney. Foi muito bom, mas o meu casamento estava não muito bem. Durou durante os 5 anos, foi ótimo, mas depois começou e eu fiquei muito doente, achando que eu ia morrer, e comecei a pensar sobre o que eu não tinha feito na minha vida que eu gostaria de ter feito, e isso foi arte. Então, eu mudei para São Francisco para estudar arte, na Academy of Art University, e acabei adquirindo um bacharelado de artes plásticas. Nossa, que história fantástica. Fiz um major de web design e acabei mudando para Hong Kong para trabalhar como web designer, com uma outra firma. Muito louco. A história é muito louca. Eu vou encurtar, porque eu voltei para a Suíça e continuei trabalhando como médica mais tarde. Eu tenho mais de 20 anos de experiência em emergência, e desde 2011 que eu me especializei em medicina estética.
Basicamente é isso, entende? Mas eu viajei muito, morei em vários países, então eu gosto de viajar, né? Olha só. Então Nossa, é uma coisa que muita gente fala, mas escuta, o que você está procurando? Você não tem sossego, você está aqui, você quer ir para lá. Eu já fui morar 3 vezes na Austrália. A primeira foi quando eu fui para casar, depois eu voltei mais 2 vezes. A última foi em 2018, fiquei 1 ano lá e voltei de novo. Então, como eu tenho passaporte australiano, para mim fica fácil essa mudança toda. Então, sabe, você tem a possibilidade de entrar dentro dos países sem ter problemas de documentação, aí fica mais fácil. É assim, e eu que gosto mesmo. interessante. E que interessante de tantos recomeços que você teve, né? Porque cada mudança de um país para o outro é um recomeço de vida, né? Exatamente, E a gente vê que exatamente o que as pessoas têm dificuldade é em recomeçar. Né? Elas são tão exato. apegadas à sua situação, à sua zona de conforto, aquilo que dá segurança e estrutura, que tem medo, né, de se atirar e de ir para outro lugar, né, buscar. Você não sabia o que você estava buscando, mas de alguma forma você estava buscando, né? Eu talvez estivesse, sabe? Eu acho que todas as experiências que eu tive, inclusive a última, que foi eu mudar para a Austrália com a convicção incrível de que eu estava indo para o país que eu mais gostava e que eu ia ser feliz e que eu não iria me importar se eu não pudesse trabalhar como médica. E eu fui em 2018 e quando eu cheguei lá eu vi que não era nada disso, entendeu? Eu fiz, bom, como eu disse para você, eu gosto de aprender, fazer cursos tal. Então eu fiz um curso de agente imobiliária, entendeu? Aí fui trabalhar, arrumei em 3 meses, eu atualizei todos os meus documentos australianos, eu fiz o curso, eu arrumei um apartamento, comprei um carro e arranjei um emprego. E aí eu achei que não, é isso mesmo que eu tinha que fazer, só que não existe ética na parte de imobiliária na Suíça, entendeu? Então, para mim foi muito difícil. Eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei lá 1 ano e depois voltei. Mas eu tenho essa capacidade de mudança e eu acho que a gente tem que mudar quando as coisas não estão de acordo. E se adaptar à flexibilidade, uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho, sabe? E eu tenho um monte nesse ponto, eu tenho bastante flexibilidade. Eu achei bacana essa história, porque além né, dessas mudanças ser sempre o recomeço, né, você encara, né, se não der para trabalhar como médico, trabalho de outra coisa e tudo bem, né? Exato. Você tem coragem de mudar, e acho que o que as pessoas precisam entender é que a gente precisa arriscar quando quer buscar algo diferente, né? Quando você não está mais feliz com aquilo que está vivendo, tem que buscar algo novo. E para isso não tem idade. Você fez isso há 3 anos atrás, né? 2018? 2 anos atrás. Então, eu tenho 68, entende? Então, já é uma coisa assim que todo mundo falou. Peraí. Eu imaginei você com 68 anos. Eu tenho 68 anos. Nossa, não dá para imaginar de eu tenho maneira 68. nenhuma. Mas eu me cuido, né? Olha que linda essa mulher de 68 anos, recomeçando, mudando para cá, para lá, e quando não está bom, faz eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer, na realidade, acho que é sair da minha zona de conforto. Entende? Fantástico. E eu acho que é uma coisa que, pelo menos uma vez na vida, alguém deveria fazer. Não ficar naquele passinho, eu não estou feliz, mas não tenho coragem. Vá em frente, porque as coisas sempre vão dar certo. Se você tiver acreditar que vai dar certo, as coisas acontecem, entende? Acontecem, né? Claro que você tem coisas que não dá para a gente fazer, mas tenta, mesmo que sejam passos poucos de diferença, e aí com o tempo você vai ver que não tem problema, a gente pode mudar, não precisa se continuar numa
reta numa estrada que a gente está mais do que sabendo que não é aquela que você quer ir. Então, muda, né? Então, e Mariane, você está passando férias no Brasil, Eu né? estou passando férias no Brasil. E tem o seu trabalho na Suíça neste momento. Uhum, Você falou que você se especializou em estética. Aí você sim. trabalha agora na Suíça com medicina estética, é isso? Eu trabalho nos dois polos da medicina, né? Eu sou médica de emergência, porque na Suíça existe esse serviço de emergência que é como se fosse um telefone para você chamar como é que chama? Um bombeiro, ou para você Ah, chamar aqui é um seria um número SAMU. central que você pode ligar se você estiver em casa e tiver algum problema urgente, você liga para esse número, existe uma triagem, né? E Uhum. se houver necessidade de um médico ir, eles entram em contato comigo. E se não, se for uma coisa extremamente urgente, eles já mandam uma ambulância direto. Mas existem muitas pessoas idosas que, para eles, é uma emergência o fato de eles estarem caídos no chão e não conseguirem se levantar, você entendeu? Sim. Isso é um exemplo só, mas Uhum. tem emergências. Mas é esse serviço que eu trabalho há mais de 30, quase 30 anos, e desde 2011 eu me especializei em medicina estética, que eu adoro, e descobri que gosto muito de fazer, e as pessoas falam, as minhas pacientes dizem que eu tenho uma mão de fada, então, né, sabe? Que lindo, né? É, Quando eu você adoro. Eu partiu para tenho um a consultório. medicina estética, É, né? Você já tinha passado dos seus 50 anos e foi para o novo ramo, né? eu tinha, é, eu já tinha, e eu estou com um consultório agora na Cidade Velha de Zurique, que é uma delícia, chama-se Derma Atelier, é um ateliê, Ah, que coisa linda. não é um consultório médico É uma- daqueles tradicionais, Tem entendeu? arte aí, tem arte nesse espaço, né? Tem, tem arte, sim. E então é uma coisa assim que eu adoro fazer. E eu acho que da medicina é a parte mais artística que tem, você entendeu? Sim, Porque na realidade a parte estética você está lidando com a autoestima das isso. pessoas, né? E também beleza, melhora da pele. A pele é o nosso maior órgão, entendeu? Então, eu gosto muito de dar dicas assim, que não são necessariamente de tomar remédio ou fazer aplicação de botox ou fazer aplicação de. Eu faço isso, Uhum. mas eu acho que a alimentação. Mas a gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que a alimentação tem um monte de coisas que a gente pode fazer para atrasar um pouco esse processo de envelhecimento, entendeu? Uhum. Eu acho. Então, e normalmente as mulheres chegam a 50 anos e aí tem, né, entra naquele período crítico, né, que é o período da menopausa. Uhum, Muitas não se sentem mais amadas, né, se sentem indesejadas. E uhum, aí, né, aí também tem a outra fase, que é a aposentadoria também. Muitas trabalharam desde cedo e nesse período estão se aposentando. certo. E entra numa fase de vida onde elas se entregam, vão à depressão, né? E aí nosso tema, né, da nossa conversa aqui hoje é o autocuidado. E como que Hum. você pode orientar as mulheres que entram nessa fase e não estão conseguindo lidar bem com tudo isso, né? Como que Bom, pode nesse momento, né, aplicar esse autocuidado? certo. Bom, é, eu acho assim, para mim falar em aposentadoria seria a partir de 64, porque na Suíça a gente as mulheres se aposentam com 64 anos. Uhum. Eu me aposentei já, mas eu continuo ativa. O período de se aposentar afeta as pessoas de várias maneiras, dependendo do caráter, hábito e atividade de cada um. É. Muitas pessoas passam a ser até mais ativas depois que elas se aposentam, você entende? Eu Uhum. acho
importantíssimo nos mantermos ativas, nós mulheres, seja mentalmente como também fisicamente, os dois. Sim. Se nós estamos saudáveis, saudáveis que eu digo, nós estamos conscientes, não estamos com problemas mentais, essas coisas, ou, como que eu posso dizer, estamos saudáveis. Eu acho que a atividade física é primordial. Tentar continuar as atividades do dia a dia pelo período mais prolongado possível. Mas isso tudo nós sabemos. O mais importante é manter os nossos neurônios trabalhando, o cérebro ativo, com atividade como ler, jogar, jogos de todos os tipos, até palavras cruzadas, se você quiser, fazer cálculos. Tudo, ler é muito bom. Mesmo você fazer, participar de grupos de leitura, participar de grupos de discussão, mesmo que seja, não sei, quem gosta de política pode discutir sobre política, quem gosta de fazer alguma atividade manual pode fazer. Eu acho que participar de grupos é muito bom. Primeiro, porque evita um pouco de isolamento, e segundo, porque você vai estar sempre conversando com alguém sobre alguma coisa, você vai dar sua opinião, você vai ouvir uma opinião. Então, isso é importante, eu acho. Além disso, eu acredito que existem práticas para atrasar esses sinais de envelhecimento, e um deles, que eu acho muito importante, é cuidar da pele. Porque, além da pele ser o nosso maior órgão, é a primeira coisa que você vai apresentar quando você conhece uma pessoa ou quando você anda na rua. Sim, então, são coisinhas básicas do dia a dia. Beber muita água. A alimentação é super importante. Eu, por exemplo, como 2 castanhas de Pará todos os dias por causa do selênio. Olha só. É coisa assim boba, você entendeu? Um suco que eu faço, laranja, limão, gengibre e menta. Isso daí é antioxidante, então é ótimo para a nossa pele. Creme hidratante, para mim, é lei, todos os dias no corpo inteiro. Eu tomo banho, eu tiro 5 minutos para passar um creme hidratante no meu corpo todo, inclusive rosto, pescoço, tudo. E são coisas assim que tomam pouco tempo, você entendeu? Sim. E movimentar. O movimento é a coisa mais importante para nos manter jovens. As articulações não podem enferrujar, você entende? Tem que estar sem. É o que eu digo para todas as mulheres que querem se manter jovens. E outra coisa, presta atenção em você mesma. Qual é a sua reação quando você ouve uma música que é nova? Tenta não chegar e falar assim, eu não gosto daquilo, aquilo é muito... Não, tenta ver por um outro lado, tenta manter-se jovem também no pensamento, sabe? Eu acho importante isso. Tenta ver quantas vezes você reclama de alguma coisa, porque, olha, reclamar, não é verdade? Não é uma coisa assim muito de gente velha, sabe? Então, tenta mudar um pouco isso, se você tem essa tendência. E, principalmente, se mantenha positiva. Positivismo é uma coisa muito importante na vida da gente, porque se você já logo de cara fala, não, eu não vou fazer aquilo porque eu não vou conseguir. Aí o seu cérebro ouve aquilo, aí é que você não consegue. Isso é verdade. Não é verdade? Sim. Então, tentem manter-se positivas, assim, não, eu vou fazer isso, vai ser muito legal, eu vou me divertir, eu vou, sabe? Assim, porque senão a coisa, né, não funciona muito bem. Existem também, claro, do lado médico, reposição de vitaminas, se for o caso. Mas isso eu aconselho a pessoas que estejam achando que estão um pouco mais devagar ou estão desanimadas. Falem com o seu médico de família. Digo médico de família porque na Suíça existe o médico de família. Falem com seus médicos. O médico que você se der melhor.
De preferência, alguém que tenha uma grande empatia. Se você tiver algum problema, qualquer que seja o problema, desde você estar triste, até você estar com uma dor, até você ter falta de apetite, qualquer coisa, fale com o seu médico e peça para ele te dar alguma coisa que seja natural. Olha só. Né? Uhum. Porque as coisas naturais, os medicamentos vieram das plantas, gente. Sim. Então, eu não gosto de prescrever medicamento e não gosto de tomar medicamento, você entende? Então, eu acho que existem tantas coisas naturais que a gente pode usar para melhorar a nossa saúde. Então, vamos fazer uso disso, porque nós temos aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma paleta de coisas maravilhosas para a saúde, né? Então, a gente tem que usar, entendeu? Essa é a minha... aí, gente. São palavras de uma médica, né? De uma mulher falando para outras mulheres. Então, né, vamos prestar atenção um pouco nisso, e são coisas simples do dia a dia que a Marione está nos indicando, e coisas que estão ao nosso alcance, né? Não são coisas assim difíceis de serem encontradas. Então, Marione, que presente é esse que você está dando nesse momento? Eu acredito que as pessoas, quando assistirem, vão ouvir você, vão querer pausar e voltar para, né, adotar bem esses conselhos que você está dando, para poder, né, seguirem também. E o intuito aqui é esse, trazer mulheres que possam falar ao nosso coração, você como médica, falando, né, do nosso autocuidado, de como a gente tem que fazer para se manter bem. Você, aos 68 anos, né, com uma aparência maravilhosa, com uma energia, né, bacana, e com todo esse cuidado com você mesma. Então, acho que esse exemplo, ele diz muito mais, né, do que palavras. O seu próprio exemplo, a gente vê em você, né, que você tem esse autocuidado. Então, é um presente que você está nos dando, né, é um depoimento pessoal, né, de certa forma. Isso é maravilhoso, então eu quero te agradecer isso. E eu queria saber de você se tem alguma mulher que te inspirou, né? Alguém que você falou assim, nossa, vou me espelhar nessa pessoa, olha que exemplo maravilhoso. Existe alguém? Existe. Existe, na realidade, mais do que uma pessoa, porque a maioria das pessoas, a maioria não, mas muitas pessoas se inspiram nas mães, né? As mães são pessoas que levam muito a gente se inspirar nelas. E como eu tive, na realidade, 4. 4? Nossa! 4. Eu tive 3 mães com essa família, que foi a mãe que me pegou, que era a húngara. Eu tive a mãe que era filha dela, que é a minha mãe, que eu estou aqui agora, que é a brasileira, filha de húngaro com austríaco, que é a minha madrinha. E eu tive a minha mãe de sangue, que é a Maria. E quando eu fui para os Estados Unidos como estudante estrangeira, eu tive a minha mãe americana, que me amava assim também tremendamente, recebi até a herança dela, você entende? Então, eu me inspirei em todas elas. E de cada uma, eu tentei captar o que elas tinham de melhor. A minha mãe, Estela, é a coragem. A minha mãe, que foi a minha avó, que era mãe da Estela, que era ela que me pegou, a húngara, era a força. A minha mãe Maria, o amor, que ela me deu um amor incondicional. Ela não pôde me cuidar, mas ela esteve ao meu lado a minha vida inteira. E a minha mãe americana, a perseverança. Então, sabe, eu me inspirei nelas todas, porque foram e são, ainda dessas 4, eu só tenho uma viva, que foram pessoas muito fortes, muito inspiradoras, muito amadas, maravilhosas, entendeu? E a minha mãe Estela, que eu estou aqui no sítio agora por causa dela, ela já está com 86 anos, que é uma... Nós temos uma brincadeira aqui na família e dizemos que com a minha mãe
Estela, a gente pode roubar cavalos. Ah, o Porque que ela é significa isso? Marione, nós perdemos o seu áudio. Nós perdemos o seu áudio, não dá para te ouvir. Eu acho que alguma coisa desconectou aí. Ah, então espera um pouquinho Agora, só. voltou. Então, Voltou? só fala o que é roubar cavalos. Então, ela é uma pessoa muito forte e ela não tem medo de nada, nunca teve medo de nada. Ai, E para mim agora é muito difícil ver ela tão frágil desse jeito, porque ela sempre foi uma máquina. Sim, uma coisa incrível. Mas, claro, a idade chega, a gente não pode, não tem outro jeito. É assim mesmo. Então, mas eu me inspiro muito nela e eu acho que essa coragem que eu tenho dela, você entendeu? uhum. E nós nos amamos muitíssimo. Ela fala que eu sou filha do coração. A Então, Estela é a sua mãe madrinha. é a minha mãe madrinha. Ela é a filha da húngara que foi a pessoa que me pegou, entendeu? Como criança, que me levou Sim. para casa, que me dava comida. A Estela brincava comigo, mas como a Estela teve uma filha logo depois de 1 ano e meio que eu estava na casa, essa filha se tornou minha irmã, porque era na minha idade, mas na realidade a Estela é minha irmã, mas ela virou a mãe, entende? Certo. Ela tinha. Mãe dois, É mãe uma história três. complicada, mas Mas é lindo, é uma história linda, né? é, E olha que inspiração, em vez de uma mulher, quantas mulheres, né? Cada é, uma, é. de cada uma delas você buscou De uma cada uma eu peguei uma coisa, personalidade, né? Um traço forte da personalidade traço. delas que você se inspira, né? E que É, bonito isso, né? eu sinto muita saudade da minha mãe verdadeira, que era filha de índio com holandês, e ela me deu assim aquele amor incondicional. Sinto muita saudade da minha avó, da minha mãe Rosa, que era assim fortíssima, fortíssima, e era assim um carinho total, um carinho total. Certo. E sinto saudade da mãe americana porque ela era assim, eu não sei nem te explicar, era uma pessoa assim tão legal, sabe? E, enfim, mas tudo bem. A gente São, continua e vamos. Eu sou feliz porque eu fiz tudo que eu pude por todas elas, entendeu? e são pessoas que vão passando pela nossa vida, né? E vão traçando também em nós, né? Um Bom, pouco vão esculpindo uma bom, parte de nós que nós vamos representar, né, na nossa vida adulta e também exato, na terceira exato. idade. Eu acho muito bonito isso, né? Nós somos uma escultura, mas não de um ser único, mas de vários, Não, de né? vários. Nós somos um resultado do nosso meio, né? Eu acho interessantíssimo. Eu me interesso muito por gente, por isso que gostei tanto do seu projeto, que conheci muita gente interessante, achei o projeto maravilhoso, vou falar mais uma vez. E uma coisa importante que eu queria falar para você, antes de a gente terminar essa entrevista, é que foi muito importante para mim ter participado daquele projeto, porque eu voltei a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, Desenhar, que tentar. foi no período da pandemia, que muita gente teve que se reinventar. Uhum. Eu não tive que me reinventar, mas eu reiniciei uma coisa que eu não fazia há mais de 20 anos, que era desenhar. Olha que E lindo. agora eu continuo desenhando e acabei. Eu estou no meio de um desenho maravilhoso agora, que eu estou Ah, desenhando uma série que vai ser denominada, eu não sei se vai ser Survivors, sobreviventes, ou os menos favorecidos, que são os povos indígenas. Eu tenho um aborígene, tudo em grafite. O olha só. aborígene, eu tenho um índio americano, que eu estou terminando agora, eu tenho um negro escravo, de 1800 e pouco, eu faço tudo com fotografias, eu copio as fotos e faço o desenho. E eu estou fazendo essa coleção porque eu acho assim interessante, entendeu? E vou, sei Vou lá, vamos ver. querer
Vou querer Eu ver esse trabalho depois, viu? Sim, eu te mostro. Agradeço Tá? muito a você por ter me dado essa chance de repente, sei lá, É reacordar, um não sei projeto, nem dizer, é um projeto que recordar. estava lá quietinho e você tirou esse Uhum, projeto e eu colocou tirei, ele em ação para é, participar do Dias de Reclusão. E eu sempre gostei, Mariane, de trabalhar com projetos, né? E eu gosto de ver as pessoas se colocarem. Então, eu vou lá e converso, mas o que você gosta de fazer? Mas o que você quer fazer? O que você pretende? E vou descobrindo até ajudar a pessoa a, né, descobrir qual é o sonho dela e colocar isso em ação. Então, isso para mim é formidável, né? Eu falo que a professora, né, ela não sai, mesmo eu me aposentei como professora, mas eu continuo, né, orientando, ensinando, e agora vou fazer isso mais com mentoria, né, ajudar as pessoas mais é, individualmente também, trabalhar essa questão. Por quê? Muitas mulheres, né, trabalharam a vida toda em algo que era para o sustento da família, mas não necessariamente que era algo que fazia seu coração cantar. Né? E aí, uhum, quando se uhum, aposenta, já não tem mais energia para começar um sonho, ou acredita que aquilo não vai mais dar certo, ou que não vale mais a pena fazer, porque já viveu, não. né, um tanto e acha que não vai mais ter tanto tempo para isso. Mas aí a pergunta que eu queria te fazer: você acha que é sempre possível recomeçar? Você Sempre, recomeçaria tudo novamente? absolutamente. Inclusive, a minha vida Sempre o uma recomeço. Se fosse constante, hoje. um constante recomeço. A minha irmã está passando ali atrás. Acabou de entrar na piscina. Um constante recomeço, entendeu? Porque eu já iniciei tantas coisas, tantas em lugares diferentes, tudo novo. Então, acreditem que recomeçar não necessariamente significa que as coisas vão falhar. As coisas podem dar muito, muito certo. Então, eu acho que recomeçar é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não posso nem dizer, não, eu, claro, absolutamente recomeçaria tudo de novo e algumas mudanças mínimas eu iria fazer, você entendeu? Mas eu acho que não, eu acho que tem que recomeçar sim. E a gente tem que acreditar na gente. E a gente tem que fazer tudo para que nós sejamos felizes, porque nós merecemos, entendeu? Nós Uhum. merecemos. Sim, As mulheres têm a tendência de cuidar dos dos outros e acabam outros. esquecendo um pouco que elas mesmas. Mas pensem em vocês mesmas, entendeu? E lembrem-se, será que hoje eu fiz o suficiente para mim mesma? Uhum. Sabe? Eu fiz para todo mundo isso e aquilo. Então, vou tirar 2 minutinhos para mim, nem que seja só para passar um creminho na pele, você entendeu? Aham. Mas. Então, né? Não é assim, Maria? Então, eu acho que essa é uma fase. Nós estamos aqui no canal e nós estamos conversando com mulheres de 50 anos para cima, né? Ou É, mais. Então, elas já se dedicaram, né? A vida até 50 anos já são meio séculos aí de dedicação aos outros, né? é. Tem a primeira fase de formação, depois tem a fase de constituir uma família e depois tem a fase de sustentação dessa família. Então, acho que quando chega nessa idade de 50 anos, é a hora dela olhar para ela, seu bem-estar, né? Claro. E uma coisa que eu queria te falar é o seguinte também, o fato eu acho que também eu tive a oportunidade de fazer todas essas coisas na minha vida, porque infelizmente eu não tive filhos, não pude ter filhos. Então, isso me deixou um pouco mais livre. Mas eu acho que mesmo as pessoas que fizeram, eu acho maravilhoso ter uma família. Imagina, eu Uhum. tenho assim as minhas amigas, os filhos das amigas são como se São fossem seus meus filhos, filhos, né? os Sim. filhos da minha irmã são como se fossem meus filhos, entende? E, são, são, a gente tem que inspirar a juventude, a gente tem que inspirar as pessoas que estão ao nosso redor com pensamentos positivos, com atitudes positivas, para poder a gente ter uma vida que você possa olhar para trás e falar, poxa, acho que valeu a pena viver, entende? Sim. Porque, não é? Uhum. Porque eu tenho, eu
eu olha, com certeza, eu não quero ser arrogante nem nada, mas eu acho que eu cumpri a minha parte. Uhum. Eu ajudei muita gente como médica, salvei algumas vidas, literalmente, e acho que faço o que eu posso para poder ajudar as pessoas que precisam e, e ser feliz. Porque você sendo feliz, as pessoas vão querer ficar perto de você. Ninguém Sim. quer ficar perto de gente infeliz, entendeu? Então, quando você começa a sentir que, eu estou meio assim, não, dá um sorriso, sabe? Olha no espelho e fala assim, não, gente, não dá um sorriso, puxa vida. Porque Uhum. todo mundo gosta de ficar perto de quem é feliz. Então, Isso. você automaticamente não vai ter muito isolamento, não vai ter muito ficar sozinha, não vai ter isso. Então, é isso que eu digo para as pessoas. Uhum. E acreditem em si mesma. Acreditem em si mesma, porque nós temos um poder tão grande dentro da gente que a gente nem sabe, sabe? É isso. Que incrível, né? E tinha que ser essa conversa com você, essa pessoa inspiradora, meu Deus do céu, né? Que lindo tudo isso que você está colocando. Então, quantas pessoas, né, vão te ouvir e vão se inspirar nessas palavras aí, porque, na verdade, né, é isso mesmo, em vez de estar naquele âmbito de reclamação, quanto mais você reclama, enxerga os problemas, mais você atrai, né, sempre mais daquilo que você está pedindo, porque é só o que você fala. Quanto Exato. mais você busca o lado bonito da vida, e eu acho que tem que ver uma coisa assim como merecimento, né? Eu não tenho só que cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Eu não tenho só que ver o bem-estar do outro, eu tenho que ver o meu bem-estar. Então, se até agora eu vivi 50 anos, quando era criança, eu falava, nossa, você tem a vida toda pela frente. A partir dos 50, você tem que priorizar. Eu vou viver as coisas que me trazem bem-estar. Eu vou viver aquilo que me dá alegria, que me dá felicidade, que Isso. me faz sentir viva. Eu estou com Isso. 56 anos, né? Essa Novinha transição. ainda. Você está com 68, já caminhou um pouquinho mais que eu, mas eu posso dizer que eu estou no começo da minha vida. Eu saí da Ah, casa dos meus pais com 13 anos. então, E, né, fiquei de 13 a 16 no convento. Com 16 anos, eu estava sozinha falando para o meu pai: eu vou trabalhar, estudar, não precisa se preocupar comigo, que eu me assumo. Né? Porque maravilha. era um período em que os pais eram muito autoritários, moravam na fazenda e as moças não saíam para estudar, não podiam sair sozinhas nem para a cidade, tinha que se manter lá, cuidar de enxoval e se casar, e os homens sim, poderiam escolher o que eles quisessem, né? Uhum, E a uhum. minha escolha foi por estudar. Então, Ai, tá como vendo? eu não tinha uma outra saída, eu quis ir para o convento, porque para o convento eu podia, lá as meninas estudavam. Falei, então é para lá que eu vou. Tá certo você, porque o É, estudo é uma coisa importantíssima, lógico, lógico. Nossa, que maravilha. e aí, naquela época, né, as meninas faziam normal, e eu queria muito ser professora. E se eu ficasse lá na fazenda e não estudasse, eu não ia ser. Aí, quando eu fui ser professora, eu trabalhava muito, ia muito circo na minha cidade, e eu ficava apaixonada. E eu ia ver os filmes no cinema, e eu ficava, assim, encantada com tudo aquilo. Então, eu falava, olha, eu quero fazer arte, porque olha que bonito é contar uma história dessa para as pessoas. E aí, o meu primeiro projeto social, Mariane, eu estava com 16 anos, tinha saído do convento, Nossa, olha que e bárbaro. foi trabalhar com as crianças de rua enquanto eu fazia magistério. Eu vi as crianças ali cheirando cola, jogados, e aí eu comecei a fazer curso de teatro, porque eu gostava de teatro, mas aí comecei a trabalhar teatro com essas crianças de rua. E nós íamos apresentar as peças que a gente produzia ali na praça, eu envolvia a vizinhança, todo mundo para ceder Isso em alguma coisa. Sorocaba? Não, isso na cidade de Ubiratã, interior do Paraná. Depois eu fui para Ah, no Cascavel. Paraná, claro, você veio do Paraná, desculpa, é E depois eu verdade. fui para Cascavel. E eu E envolvi a aí? vizinhança toda nessa história né, e elaborava ali um projeto com essas crianças e apresentava as peças depois de pronta. Antigamente chamava Lar dos Velhinhos, né? Hoje Uhum. se chama, né, Espaço de Recolhimento, né, da pessoa da terceira idade. Então, nesses espaços, nós apresentávamos as peças e era aquela troca. As crianças que não tinham afeto dos pais
e os idosos que tinham abandono dos seus filhos e das suas famílias lá. Então, isso foi um projeto que eu fiz, foi o meu primeiro projeto social da minha vida, e Bárbaro. a partir disso eu nunca mais deixei de fazer. Então, estou sempre envolvida no projeto social. Então, Dias de Reclusão também foi isso, né? Ocupar um pouco desse espaço na vida das pessoas para que elas se sentissem produtivas e não se entregassem, né, ao pânico, né, do momento da chegada, né, da pandemia. Então, foi mais por isso. E você falando tudo isso que a gente tem que fazer, aquilo que gosta e tudo, eu me senti realizada como professora, mas eu queria ser professora de arte, então eu fui fazer artes, mas a vida toda não dependi de ninguém. Toquei, conquistei tudo aquilo que eu quis da minha maneira. Aí é outro ponto que você tocou. Você fala que você conseguiu tudo isso porque você não teve filhos, né? Eu dei uma parada quando eu tive os meus filhos, né? Mas eu tive filho tarde, porque eu já falava, eu quero primeiro conhecer cada canto do meu país, depois eu quero conhecer todos os países ao redor do meu, pelo menos as capitais. Aí, mais para frente, eu posso pensar em filhos, né? Então, eu já tive filhos com 35 anos, então, eu fazia teatro mambembe, eu viajava o país todo, né? Eu acho ótimo. Não, eu estou falando porque Aí, tem muita gente que pode pensar, né? Mas eu achei mas ótimo. aí o filho não é impedimento. Tanto você pode fazer uma história bonita dessa, não tendo filhos, mas dá para fazer uma história bonita mesmo tendo filhos. Dá? Pois Dá, é. né? Pois Então, é. eu tive essa Pena que eu não parada. tive. Pena que eu não tive os filhos, entendeu? Porque eu tenho impressão também que, Mas no eu tenho caso, certeza que talvez até... muitos filhos de amigas suas e muitas crianças e muitos jovens que você encontrou pela vida se sentiram filhos e amados por você. É. Isso é verdade. Então, compensou, entendeu? Eu acho que o exemplo da mulher, né, tanto faz se ela tem filho, se ela não tem filho, ela tem força para seguir, né? Eu acho linda essa história sua, eu fiquei apaixonada por tudo isso. E esse Ela é recomeço sempre, isso é muito bonito, né? Eu acho assim, e eu acho que o meu próximo projeto vai ser um meio grande. Eu quero escrever um livro, mas não para livro para vender. Eu queria escrever enquanto eu lembro de tudo, porque a gente vai esquecendo algumas coisas, entendeu? E eu queria escrever para poder, quando tiver bem, eu acho que eu vou encarnar os 90, viu? Não sei. Eu espero, porque eu gosto da vida. Então eu queria, assim, quando chegar bem velhinha, poder ler sobre a minha história e falar, puxa vida, olha, nossa, lembra aquilo que eu fiz e tal, entendeu? Mas vamos ver. Mas não é assim uma coisa que eu... Ah, tá. Você já está manifestando. É uma coisa que eu estou pensando, mas não é uma coisa assim, não, eu vou. Não. Eu estou pensando, um dia eu sento e começo, entendeu? Então, ver. Mas isso é bonito, porque já tem a sementinha aí, né? Você já tem consciência de que você quer ver essa história escrita. Já escrevi muito, mas não escrevi como uma autobiografia minha. Eu, quando viajava para o mundo inteiro, fazendo como é que fala, o resgate dos pacientes, e teve uma época que eu escrevia todos os dias, porque às vezes eu estava na Europa, então eu ia para uma cidade pertinho e voltava no mesmo dia. Às vezes eu ia para um lugar longe, ficava 3, 4 dias, eu fui para a Índia, fui para a Austrália, Estados Unidos, tudo. Então, eu escrevia todas essas experiências, entendeu? E, ao mesmo tempo, o que eu sentia. Então, já tem umas coisas escritas, mas eu queria, assim, mesmo uma biografia, escrever uma biografia sobre a minha vida. Tal. Vamos ver. Mas isso daí é um projeto que não sei. Inspiradora, e se você escrever, me encaminha que eu quero filmar. Tá bom. Vamos fazer um documentário da sua vida. Olha que coisa fazer linda. Um documentário. Eu acho isso é bonito, e eu falo isso porque, assim, quantas mulheres têm histórias maravilhosas para contar, né? Então, assim, se encha de amor, né? Olhe para a sua vida com todo o amor que você puder, né? E cada coisa que você viveu, se foi importante, se foi sofrido, se não foi, né? Resgate agora a alegria de viver e coloque essa história para as pessoas, né? Coloca para fora, né? De alguma maneira, represente, encene, escreva, coloque para fora.
né? Vou Mesmo se algum escrever. dia, né, ninguém lê, você É, escreveu, aquele papel está ali, ele pode cair nas mãos de alguém, exato. que possa se É interessar. verdade, é verdade. Tem bastante coisa para olha, tem muita coisa para escrever. Coisas boas, coisas ruins, claro, isso faz parte da vida, né? Uhum. E vamos ver, quem sabe um dia, um dia Ai, que acontece. lindo. Nós estamos aqui indo para os minutos finais do nosso bate-papo, Marione. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui, uma despedida, né? Essa mulher, né, que a gente viu com tantas qualidades aí, de uma personalidade forte, né, de uma história inspiradora e bonita, né, uma médica que tantas vidas salvou e que cuida, né, com muito carinho da sua vida também. Que mensagem você tem para outras mulheres, né, que estão aqui nesse momento assistindo esse bate-papo nosso? Então, a minha mensagem é: eu tenho uma moto na vida, assim, um pensamento. É, uma coisa que eu digo sempre para mim é o seguinte: eu gostaria de, eu prefiro me arrepender das coisas que eu não fiz do que das coisas que eu fiz. Ou melhor, me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz, entendeu? Porque eu faço muito. E eu acho que a gente tem que sempre se manter com fome de conhecimento e sempre se manter meia boba, não muito séria, que é exatamente o que Steve Jobs disse: stay hungry, stay foolish. Uhum. E se tiver que mudar alguma coisa, minha filha, minhas queridas amigas, mudem, porque tenham coragem de mudar, porque a gente sempre pode voltar. Se você mudou, não gostou do que você fez, volta no que você estava, mas mude, porque a mudança faz muito bem a qualquer um. É isso, é essa a minha palavra para vocês. Ah, Tá? que lindo! Muito obrigada. Olha, obrigada a você, Maria, por essa oportunidade. Muito obrigada por esse papo gostoso, essa oportunidade de saber da sua vida também, que eu achei maravilhoso. E eu acho que você, como professora, que tem para mim, uma das profissões mais importantes, porque transmite o ensinamento, e eu que com essa sede que eu tenho de conhecimento, adoro professores, entendeu? E muito obrigada pela oportunidade e que você continue fazendo esses projetos maravilhosos. E me convide para Convidarei, sim. participar, tá bom? E até hoje, nesse bate-papo aqui, eu estou com já 2 projetos em andamento, já um terceiro aqui para começar a acontecer. Com certeza eu vou te contactar para você estar nesses projetos aí, sim. Tá? Ok, Maria. Eu quero agradecer muito, né? Imagina. Muito inspirador, muito gostoso esse momento, e você veio contribuir, né, com essa palavra sua para esse canal. E, né, do fundo do meu coração, meu muito obrigada. Você, eu De posso nada, dizer que é Maria. uma das pessoas que eu tive o prazer em conhecer, que foi um presente que eu descobri durante essa pandemia. Uma das coisas boas que aconteceu na minha vida foi o meu caminho ter cruzado com o seu. Então, Maria, Idem, idem. Idem, beijo idem. no seu Muito coração. obrigada, querida.